E aí pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Renan, eu sou professor do Mundo Enem e hoje eu vou ensinar vocês como resolver qualquer problema de física, tá? É isso mesmo, eu vou ensinar vocês um método para que vocês possam resolver, seja na aula, seja na prova do Enem, seja em qualquer vestibular, todos os exercícios de física. Então, vamos aqui no slide comigo para a gente ver como que é esse passo a passo, como que funciona isso de maneira simples. Então, o que nós precisamos saber é um método, ou o que nós precisamos definir, é um método que vai resolver qualquer problema de física, tá? E esse método é justamente a diferença entre um bom solucionador e um mau solucionador de problemas. Porque o fato é o seguinte: todos os problemas de física, eles são estruturados basicamente da mesma forma, tá? Então, todos eles possuem as variáveis, todos eles possuem as incógnitas que devem ser encontradas, todos eles possuem basicamente um contexto no qual eles se desenvolvem. Então, como a forma de estruturação é similar, o método de resolução também vai ser similar. E o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é um método que funcione para qualquer problema, tá? Então, esse método consiste basicamente num passo a passo. E esses passos, eles são encadeados de uma forma que facilite a sua resolução. Então, veja, o que nós faremos aqui são métodos gerais que você pode aplicar desde o problema mais simples de cinemática até o problema mais complexo de, por exemplo, relatividade ou mecânica quântica, tá bom? Então, que passos são esses? Bom, eu dividi eles em 3 categorias. O primeiro deles, eu vou listar todos em ordem e depois a gente vai mexendo um por um num exercício para vocês verem bem como funciona. Então, os passos são os seguintes. O primeiro, obviamente, é ler o enunciado do problema com atenção, buscando a sua compreensão. O segundo, representar a situação problema por desenhos, gráficos ou diagramas para melhor visualizá-la. O terceiro é listar os dados, expressando as grandezas envolvidas em notação simbólica. O quarto é listar as grandezas incógnitas, expressando-as em notação simbólica. E o quinto é verificar se as unidades das grandezas envolvidas fazem parte de um mesmo sistema de unidades. Em caso negativo, estar atento para as transformações necessárias. Agora, volta aqui comigo. O que acontece com esses passos é o seguinte: eles servem para você justamente preparar a resolução. Você não vai aqui ainda resolver o problema. A única coisa que você vai fazer é ajustar ou ajeitar o que você tem para começar a resolvê-lo. Então esses são os passos preparatórios, os passos iniciais que você vai fazer para conseguir resolver o problema. Agora, volta no slide aqui. Depois que a gente já fez essa junção, que fez essa síntese das ideias principais, das ideias primárias, a gente parte para a efetiva resolução. Então, o sexto passo é analisar qualitativamente a situação problema, elaborando as hipóteses necessárias. O sétimo, quantificar a situação problema, escrevendo uma equação de definição, leia o princípio em que esteja envolvida a grandeza incógnita e que seja adequada ao problema. O oitavo é situar e orientar o sistema de referência de forma a facilitar a resolução do problema. O nono, desenvolver o problema literalmente, fazendo as substituições numéricas apenas ao seu final ou ao final de cada etapa. E o décimo, analisar criticamente o resultado encontrado. Então volta aqui para mim. O que acontece nesses passos é o seguinte: são neles que a gente vai efetivamente resolver o problema, tá? Então, com as ideias que a gente já preparou nos 5 anteriores, agora a gente aplica isso e começa a resolver o problema de fato. Como eu comentei, a diferença entre um bom e um mau solucionador é o método. Um principiante, uma pessoa que está começando agora a ver física ou a entender esses problemas,
ele quer resolver às vezes do fim, ele quer pensar, por exemplo, no passo 7, que envolve você pegar uma equação ou você já tentar resolver ele numericamente sem antes fazer um encadeamento bacana das ideias. Então, seguindo esses passos, vocês têm uma forma mais simples, um método mais eficaz para resolver o problema. Agora, voltando aqui nos slides, nós temos os passos pós-resolução do problema. Eu sei, você acabou de resolver, você vai ter mais coisas ainda? Sim, e são passos importantes, que a maioria não faz, mas que fazem falta na hora de você resolver e na hora de você resolver vários problemas. Então, o passo 11 é registrar por escrito as partes ou pontos-chave no processo de resolução do problema. E o último é considerar o problema como ponto de partida para o estudo de novas situações problema. Então, voltando aqui comigo, o que acontece é que uma vez que você aplicou esses 12 passos, que você conseguiu resolver o seu problema, você pode agora usar esse método, usar o que você aprendeu com esse problema num novo problema. É por isso que esses passos pós-resolução são importantes. Eles ajudam você a pegar as ideias principais e aplicar essas ideias num problema similar, que seja parecido, que tenha as mesmas ideias, os mesmos pontos-chave. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar esses 12 passos, um problema real e ver como eles funcionam nesse problema real. Então, voltando aqui para os slides, nós temos um exemplo de um problema típico de ensino de física que sempre acaba aparecendo. Então, o nosso problema é o seguinte: nós temos 3 blocos A, B e C que estão dispostos em contato lado a lado nessa ordem, com massas MA 1000 gramas, MB 2000 gramas, MC 3000 gramas. Os blocos se movem em conjunto sob a ação de uma força F, constante horizontal, de módulo 4,2 newtons. A pergunta é, desprezando o atrito, qual a força resultante no bloco B? Pessoal, calma, não há motivos para pânico, tá? A princípio, quando alguém olha para um problema desse, a primeira coisa que vai pensar é, eu não sei resolver. E, de fato, você tentar resolver ele sem um encadeamento não vai dar certo, não é uma coisa fácil. E esses 12 passos, eles servem justamente para, em vez de você se preocupar com todo o problema de uma vez só, preocupar-se com pedaços pequenos. Então, o que a gente vai fazer é pegar o primeiro passo, aplicar uma vez que esteja concluído, passar para o segundo. Quando você faz isso em partes, a coisa se torna mais simples do que tentar fazer tudo de uma única vez. Então agora, pegando esse problema, a gente vai aplicar os 12 passos. Voltando aqui para os slides, então, nós partimos para o primeiro passo, que é ler o enunciado do problema com atenção, buscando a sua compreensão. Então, novamente, nós temos aqui todo o enunciado do problema e atenção aqui para mim agora. Quando ele diz com atenção, o que ele está querendo dizer é que você vai pegar esse enunciado e vai entendê-lo, ok? Você vai efetivamente tentar ver o que ele está dizendo, ver o que ele quer e o que ele te dá de informações. Você precisa, na sua mente, criar uma imagem do que está acontecendo, de como esse problema funciona, do que ele está querendo e quais as grandezas envolvidas ali nele, sem número, sem equação, sem nada. Só tentar entender o problema. Então, voltando aqui para os slides, esse problema a gente pode inferir que a área conceitual que ele envolve são as leis de Newton. Então, eu vou resolver esse problema como um problema de leis de Newton, ok? O que significa que provavelmente eu vou usar as 3 leis de Newton, eu vou usar a lei da dinâmica, a segunda lei, o princípio fundamental, para equacionar as coisas. Eu vou fazer um diagrama de forças, tudo que envolve um problema de leis de Newton. Então, buscando a sua compreensão é isso. Nós lemos o problema e nós tentamos entender como esse problema funciona, ok?
e o que ele representa. Então, de cara, eu consigo identificar que é um problema de lei de Newton e que eu vou resolvê-lo como tal. O método que a gente resolve um problema de lei de Newton é diferente do método que você resolve um problema de termodinâmica, ou de ótica, ou de eletromagnetismo. Cada área tem uma forma mais específica. Quando você identifica a área, fica mais fácil resolver o problema. Bom, uma vez feito o primeiro passo, nós vamos para o segundo, que é representar a situação problema por desenhos, gráficos ou diagramas para melhor visualizá-la. Bom, esse passo ele tem várias formas possíveis de serem feitas, tá? Alguns têm desenhos mais sofisticados, outros mais simples, mas a ideia básica é que você construa um desenho, um gráfico, um diagrama, alguma coisa que facilite para você visualizar o que está acontecendo. Então aqui eu coloquei uma representação possível de como está esse problema. Nós temos os bloquinhos A, B e C. Eu fiz eles de tamanhos diferentes porque eles possuem massas diferentes. E já que o problema disse que eu aplico uma força constante horizontal, eu desenhei uma seta e representei a força por F atuando no bloquinho A. Lembrando que eles estão dispostos nessa ordem, então a ordem tem que ser correta. Agora, você, quando estiver resolvendo um problema igual a esse ou parecido, pode fazer uma representação diferente que seja equivalente. Isso não é uma regra, tá? Cada um possui a sua. Bom, uma vez que eu fiz o desenho, que eu identifiquei o que está acontecendo, a gente pode começar a entender como ele funciona. Então, já que eu não tenho atrito, quando essa força chegar no bloco A, ela vai empurrar todo mundo e todo mundo vai se mover. E já que a questão diz que todo mundo se move junto, eu preciso visualizar eles se movendo como uma coisa só. Bom, uma vez que eu fiz o desenho, agora eu vou listar os dados, expressando as grandezas envolvidas em notação simbólica. Agora, olha aqui para mim. Expressar as grandezas envolvidas em notação simbólica significa que você vai dar uma letra, ou você vai dar algum desenho, alguma coisa que identifique essa grandeza, tá? Em geral, nós temos as formas mais comuns. Então aqui nós temos a massa M, a força F, mas isso não é uma regra, tá? Você pode colocar a notação simbólica da maneira que você quer. Então, voltando aqui no slide, as grandezas que a gente tem são a massa MA, a massa MB e a massa MC, que representam, respectivamente, as massas do bloco A, a massa do bloco B e a massa do bloco C. E todos esses blocos se movem por uma força F, constante de módulo 4,2. Aqui eu já facilitei a vida de vocês e coloquei a notação simbólica envolvida. Mas vocês podem criar uma outra ou usar uma diferente. Como eu disse, isso não é uma regra, tá? Agora, uma vez feito isso, falta listar as grandezas incógnitas, que é aquilo que você quer descobrir no seu problema. E, novamente, você vai expressar essa grandeza numa notação simbólica. Então, eu listei todos os dados. Agora, o que eu quero saber? O que esse problema me pede para calcular? Ele quer saber a força resultante no bloco B. Então, no fim da listagem ou em qualquer canto que você queira, você vai colocar o que eu quero saber? A força resultante em B. Usa uma letra para isso. Pode ser FRB, que vai representar a força resultante em B. E como você não sabe, você põe um ponto de interrogação ou qualquer coisa que você queira para identificar que é isso que você procura, ok? Feito isso, nós vamos verificar se as unidades das grandezas envolvidas fazem parte de um mesmo sistema de unidades. Em caso negativo, estar atento para as transformações necessárias. Pessoal, atenção aqui em mim. Problema com unidade de medida, erro envolvendo unidade de medida é extremamente comum, tá? Vocês têm que, ao máximo, tentar evitar isso. Porque às vezes a pessoa sabe resolver o problema,
às vezes ela sabe todas as equações, toda a forma, mas esquece de trocar grama para quilograma, quilômetro por hora para metro por segundo e assim por diante. Então, olhar as unidades é extremamente importante. E como base fundamental, a gente sempre usa o Sistema Internacional de Unidades, a menos que esteja explicitamente dito de outra forma. Nós temos as massas de A, B e C dadas em gramas. Então, o que nós fazemos nesse passo é passar essas massas que estão em gramas para a unidade quilograma. E por que fazer isso? Porque o Newton é uma unidade derivada do quilograma vezes o metro por segundo ao quadrado. Então, não sei se vocês se lembram, mas o Newton, ele vem disso. Você pega a massa em quilogramas e multiplica por metro por segundo ao quadrado. Já que a minha força está em newtons, eu preciso usar qualquer massa em quilogramas e qualquer aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, se você manter a conta em gramas, fatalmente você vai acabar errando por causa só da unidade de medida. Então, estar atento para essas transformações, porque são importantes, porque causam erros e são facilmente evitáveis, ok? Agora, nós partimos para a resolução de fato do problema. Então, o primeiro passo aqui é analisar qualitativamente a situação problema, elaborando as hipóteses necessárias. Então, o que nós fazemos aqui, na verdade, é pensar em como resolver esse problema, mas, e atenção aqui para mim, sem envolver nenhum tipo de cálculo, ok? Sem equações, sem números, sem nada. O que nós vamos fazer é trilhar o caminho da resolução, pensar em como eu vou resolver, mas sem precisar colocar número nenhum, conta nenhuma, ok? Então, voltando para cá, o que nós fazemos é pegar os conceitos envolvidos, pegar a área que eu estou trabalhando e pensar em como resolvo esse problema usando essas ideias gerais. Uma análise possível desse problema específico é essa. Segundo as leis de Newton, a resultante das forças em B será dada pela soma de todas as forças que atuam sobre ele. Assim, farei um diagrama das forças sobre B e determinarei o resultado de sua soma. Então, na verdade, o que nós fazemos aqui é, eu penso em como resolver, eu penso numa forma de chegar na resposta, mas eu ainda não mexo nos números, eu só trilho o caminho, eu só crio uma ideia de como eu resolvo. Bom, voltando aqui para o slide então, no passo seguinte é onde efetivamente eu vou resolver o problema. Então, nesse passo, o que nós fazemos é escrever uma equação de definição, leia o princípio, em que esteja envolvida a grandeza incógnita e que seja adequada ao problema, tá? Nós pensamos agora em resolver quantitativamente a minha situação problema. Então, como eu estou trabalhando num problema de lei de Newton, a equação principal, e que com certeza vai aparecer, é o princípio fundamental da dinâmica. E esse princípio fundamental da dinâmica é expresso matematicamente na segunda lei de Newton por essa formulazinha aqui, que a força resultante é m vezes a. Lembrando que força resultante significa a soma de todas as forças. Então, o que eu faço nesse passo ainda não é resolver o problema, é apenas escrever a equação e eu pensar no passo anterior como eu vou usar essa equação. Então eu pensei no caminho, escrevi a equação e eu junto essas duas coisas agora para resolver de fato o meu problema. Então, o passo seguinte é situar e orientar o sistema de referência de forma a facilitar a resolução do problema. Se a gente pegar a imagem que a gente fez lá no passo 2, o que é possível inferir dessa imagem? Como a força principal é horizontal para a direita, esse vai ser o meu sentido positivo e para a esquerda, consequentemente, o negativo. Agora, essa escolha é totalmente arbitrária.
tá? Não é porque a força eu coloquei para a direita que o sentido positivo tem que ser para a direita e o negativo para a esquerda. Se você inverter os dois, não tem o menor problema, tá? A resposta não pode mudar por causa disso. As leis de Newton têm essa vantagem, elas funcionam em qualquer sistema de referências, em qualquer referencial inercial. Então, não é porque você escolheu para a direita positivo e para a esquerda negativo que isso vai mudar o resultado. Mas como no desenho eu já coloquei aqui, fica um pouquinho mais fácil. Então, voltando aqui para o slide, eu consegui situar um sistema de referência, consegui determinar o sentido da força, o sentido positivo. Agora, eu passo para a resolução de fato do meu problema. Então, o que nós fazemos agora é desenvolvê-lo literalmente, fazendo as substituições numéricas apenas ao seu final ou ao final de cada etapa, ok? Então, é nesse passo onde se dará a resolução de fato do problema, usando toda a preparação que a gente já fez antes. Bom, então como que eu resolvo esse problema? Eu preciso calcular a força resultante em B, e a força resultante é a soma de todas as forças que atuam nesse corpo. Então, se eu pegar única e exclusivamente o corpo B e fizer um diagrama de forças para ele, nós temos essa imagem aqui que está nessa projeção. Então, eu tenho 4 forças que atuam no corpo B. Temos a força que A faz em B e que, consequentemente, que B faz em A, pela terceira lei de Newton. Nós temos para cima a força normal causada pela superfície. Nós temos, vindo da direita para a esquerda, a força que C faz em B, que é igual à força que B faz em C, também pela terceira lei de Newton. E como esse corpo tem uma massa, e muito provavelmente ele está na superfície de alguma coisa, de algum planeta, ele vai ter um peso para baixo. Aí de cara, eu já cancelei a força peso e a força normal. Então as duas forças que efetivamente atuam em B são as forças que A faz em B e a força que C faz em B. O que eu preciso fazer agora é determinar quanto vale cada uma e qual a força resultante em B que faz ele se mover. Então, de cara, o peso e a normal se cancelam e sobram as duas forças horizontais. Agora, na própria questão, está dizendo que todos os corpos se movem juntos. Isso significa que, necessariamente, eles possuem a mesma aceleração A, causada por aquela força F primeira que eu coloquei no desenho. Então eu posso calcular essa aceleração A, que é igual para todo mundo, pelo princípio fundamental, pela segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Agora, como eles se movem juntos, a massa que eu vou considerar para fazer esse cálculo é a soma de todas as massas. E como a aceleração é igual, a soma de todas as massas multiplicada por ela tem que me dar a força resultante, que é aquela força inicial de 4,2 newtons que primeiro a gente colocou. Então, o que acontece? Eu pego a fórmula da segunda lei de Newton, F igual a m vezes A. Que m eu vou usar? O m que eu vou usar é a soma de A, B e C, de todas as massas. E como a aceleração é igual para todo mundo, ela fica sozinha aqui. Agora, quando eu isolo essa aceleração, eu chego nessa outra fórmula, que a aceleração sozinha é a força resultante dividida pelas massas. Então, quando eu faço a substituição numérica da força resultante, 4,2 newtons, e das massas, e faço o cálculo, eu chego que a aceleração dos 3 corpos é 0,7 metros por segundo ao quadrado. Isso, repito, é igual para todo mundo. Então agora o problema foi basicamente resolvido. Eu achei a aceleração, eu tenho a massa de B. Eu posso novamente usar a segunda lei de Newton, que a força resultante é m vezes A, e aplicar especificamente no corpo B. Então como é que fica isso?
a força resultante no corpo B vai ser igual à massa do corpo B vezes a aceleração, que é igual para todo mundo. Então, quando eu substituo esses valores, eu chego na resposta final, que é dada por 1,4 newtons. Então, a força resultante é m vezes a força resultante em B é a massa de B vezes a aceleração. Como a massa de B é 2 e a aceleração é 7, a resposta finalmente é 1,4 newtons. Agora, olha aqui para mim de novo. Vocês viram que ficou mais fácil, tá? Vejam que esse é um método onde você resolve as coisas passo a passo, e o fato de você se preocupar com pequenos passos de cada vez facilita a resolução. Como vocês perceberam, eu usei coisas no passo 9 que foram feitas no passo 2, considerações para a resolução que eu fiz antes, no passo 6. Tudo isso você acaba encadeando numa coisa só e chegando na resolução do problema de fato, ok? Uma vez que você fez isso, uma vez que você chegou na resposta, agora você pode testar outros métodos ou testar novas formas de chegar na mesma resposta. Então, voltando aqui para o nosso problema, uma vez que eu finalmente encontrei o resultado, é hora de analisá-lo criticamente. Então, o que nós fazemos é, ok, eu tenho uma resposta, eu tenho um número, esse número é coerente com o meu problema, esse número dá uma resposta satisfatória para o meu problema, então nós precisamos fazer essa pergunta. Que resultados não são satisfatórios, por exemplo? Se você estiver calculando uma temperatura qualquer e essa temperatura der um valor negativo de Kelvin, isso não é fisicamente aceito, já que temperaturas em Kelvin só podem ser maiores que zero. Ou se você estiver calculando um exercício onde envolva conservação de energia, se você tiver mais energia no fim do que você tinha no começo, isso também não é uma resposta fisicamente satisfatória. O que significa que você tem que rever o problema, tem que rever onde foi feito algum erro, porque isso simplesmente não faz sentido fisicamente. Agora, olhando aqui para mim de novo. No caso do nosso problema, desse problema de bloquinhos, esse método que eu usei não é o único método, tá? Existem formas alternativas de você resolver esse problema usando as mesmas ideias. Uma delas é justamente encontrar as forças que A faz em B e que C faz em B e somar as duas para ver se dá esse resultado. Você consegue fazer isso usando a terceira lei de Newton. Então você vai lá do começo e faz um diagrama de todas as forças em todos os corpos. Todas as forças de A, todas as forças de B, todas as forças de C. E usando a terceira lei, ação e reação, você consegue determinar quanto vale cada uma e somando a força que A faz em B e a força que C faz em B, como elas estão em sentidos opostos, na verdade você vai subtrair as duas e vai chegar na mesma resposta, ok? Então esse método eu deixo para quem estiver assistindo tentar fazer e deve chegar no mesmo lugar. 1,4 newtons de força. Agora, voltando aqui para os nossos slides, nós temos os passos pós-resolução. Então, o primeiro deles é registrar por escrito as partes ou pontos-chave no processo de resolução de problema. O que acontece é que esse passo é frequentemente negligenciado. Ele muitas vezes não aparece quando você resolve um problema de física. Porém, deveria aparecer. O que esse passo diz é o seguinte: uma vez que você concluiu a resolução, é importante que você anote os pontos-chave ou os conceitos fundamentais que foram aplicados na resolução desse problema. Então, nesse caso aqui, nós podemos destacar que pontos-chave são o diagrama de forças, a segunda lei de Newton, a utilização da massa total do sistema ou específica de seus componentes e mais alguns outros. Agora, novamente, isso não é uma regra, tá? Existem pontos-chave diferentes e eles vão ser mais ou menos importantes
para cada um que estiver resolvendo o problema. Então, esses pontos que eu elenquei aqui, talvez para quem estiver assistindo e estiver resolvendo o problema, não sejam os mais importantes. Eles queiram colocar outros. Não tem o menor problema. Como os exercícios de cada área exigem conceitos diferentes, esses pontos chaves necessariamente vão ser diferentes. Porém, o registro deles é importante quando você considera o passo 12. Então, voltando aqui, nós temos que o passo 12 é considerar o problema como ponto de partida para o estudo de novas situações-problema. Ótimo! Você resolveu um problema, você conseguiu chegar na resposta, essa resposta foi satisfatória. Maravilhoso! Agora é hora de resolver um novo problema, né? Então, quando você resolve o primeiro, você com certeza vai ter outros para resolver. Na hora do vestibular, você, quando estiver fazendo o Enem, são 90 em cada dia. De física são um pouquinho menos, mas ainda assim são um número razoável. Então, o que acontece aqui é que, quando você faz vários problemas e quando você escreve todos os passos de cada problema, você pode usar as ideias contidas em um para resolver o próximo, tá? Então, você resolveu o problema, você usou todos os passos, todos os métodos, fez todas as considerações, chegou naquela resposta. Muito provavelmente, quando você se deparar com um problema similar, você vai resolvê-lo de forma similar, ok? Então, quando você resolve um, é interessante que você escreva como foi feita a resolução para usar as mesmas ideias no próximo. E aí você não tem que começar esse próximo do zero. Você pode encadear ele da mesma forma que o anterior. Então, voltando aqui, lembre-se, por mais que o contexto e a formulação mudem, os conceitos fundamentais são os mesmos. E por isso, não há problema que não possa ser compreendido por um outro parecido que já foi resolvido. Então, mais uma vez, o que acontece é que você tem um número finito de problemas que você pode fazer em física, né? Por maior que seja uma área, não tem como. Você tem problemas parecidos, você tem problemas que usam ideias parecidas, com certeza os mesmos conceitos. O que muda de um para o outro é o contexto, é como o problema é de fato estruturado. Agora, isso não vai mudar a sua resolução. Se você tem as mesmas incógnitas e você quer você tem as mesmas variáveis iniciais, você tem a mesma incógnita, você vai chegar na resposta da mesma forma. Não importa se você coloca ela de lado, de cima, de baixo, você coloca cordas ou molas. Tudo vai ser resolvido da mesma maneira, usando as leis de Newton, usando o princípio fundamental e etc, etc, etc. Então, voltando aqui no slide, o resumo geral disso aqui é que você pode usar o problema que você resolveu para estudar novas situações problema. Agora, para concluir as ideias desses 12 passos. Esse passo a passo pode e deve ser usado em qualquer problema numérico de física. Repito, atenção aqui em mim. Qualquer problema numérico de física, ok? Quando eu digo numérico, eu estou fazendo uma distinção dos problemas puramente conceituais, porque no caso deles, você não precisa calcular alguma coisa. A única coisa que você precisa resolver é o seu próprio conceito, é o seu próprio saber daquela área. Então você não precisa encadear ele da mesma forma. Mas, obviamente, eles também configuram um problema. Porém, repito, você pode usar esse método para qualquer problema de física. Retornando aqui, em alguns casos, dependendo da questão, da área, como ela foi formulada e etc., um ou mais passos serão deixados de lado. Mas a ordem em que eles se encontram aqui e o método que você aplica cada um se mantém. Então, esses 12 passos que eu coloquei para vocês são regras gerais, tá bom? Você pode usar elas sempre para qualquer problema numérico. Às vezes, você não precisa fazer uma transformação de unidade, às vezes você não precisa ou não tem como situar o seu sistema de referência, não faz sentido, porém você simplesmente pula
a ordem que você faz cada um deles é mantida sempre a mesma, ok? Voltando aqui então, obviamente, esse não é um método mágico, ok? Você não vai resolver um problema cujo conceito você jamais ouviu falar. Obviamente que, se você está estudando cinemática, você não vai pegar um problema que envolve correção relativística de espaço-tempo e vai querer resolver simplesmente aplicando esses 12 passos. Eles são úteis quando você está estudando o problema, quando você está estudando aquela parte, aquela área, e você simplesmente quer encadear melhor a resolução. Você quer criar um método que seja eficaz, que seja simples, que seja prático e que funcione quando você estiver resolvendo o seu problema. Então, repito, ele não é mágico, ele não vai te ensinar uma coisa que você não sabe, mas ele vai pegar aquilo que você sabe e vai, com certeza, ajudar na hora de resolver o seu problema, ok? Então, dessa forma, quanto mais você souber e mais exercícios de uma mesma área fizer, mais poderoso esse método se tornará. Então, isso aqui funciona? Sem dúvida, funciona. Porém, não adianta você chegar um dia antes do Enem e querer aplicar ele para resolver uma centena de problemas tudo de uma vez. Você tem que fazer isso com calma, você tem que fazer isso com tempo, ok? Esse método, ele a princípio é chato, tá? Ele exige que você faça passos repetidas vezes, porém, depois de um tempo, depois que você já está aplicando ele em vários e vários problemas, você vai começar a perceber que você faz o encadeamento naturalmente. Você segue esses passos de uma maneira simples, ok? Que provavelmente é o que o seu professor de física faz nas aulas. Ele já segue esses passos, mas ele não os coloca todos dessa forma. Ele faz a leitura, faz o desenho, lista os dados, lista as incógnitas, coloca toda a forma de resolução e usa todos esses passos. Porém, às vezes, ele não externa isso. E é difícil para um aluno, em certos casos, compreender. Então, o que vocês podem fazer é escrever esses 12 passos, deixar numa folha do lado sempre que for fazer um exercício de física e seguir esses 12 passos à risca, tá? Se você fizer isso 10 vezes, talvez na 11ª você não precise olhar para a folha, tá? Talvez na 20ª você não precise olhar para a folha. O fato é que quanto mais você fizer isso e quanto mais exercício resolver, mais aplicar esses passos, melhor vai ficar a sua forma de resolução, mais natural vai ser para você conseguir chegar na resposta, tá certo? Então, para, por exemplo, te ajudar nessa hora de pegar vários exercícios e resolver, nós temos aqui esse livro, que é Como se dar bem no Enem, com 2.300 questões comentadas. Então, repito, o que vocês podem fazer é, pega esses 12 passos, escreve eles, pega um livro, abre e começa a resolver os problemas. Do primeiro ao último, usando os 12 passos. Na hora que você estiver lá no Enem, você não vai precisar você não vai precisar levar a folha, você já vai saber os 12 passos, você já vai conseguir aplicar eles sem precisar olhar para folha nenhuma. Então, pode pegar esse livro, Como se dar bem no Enem, da editora Foco, pega ele, faz todos os exercícios, estuda bastante, aplica isso. Quanto mais você aplicar isso, melhor vai ficar o seu método de resolução. E se você quiser saber mais, basta entrar no site mundoenemonline.com.br, onde você vai encontrar mais conteúdo, onde você vai saber mais sobre o Enem, mais sobre os vestibulares, mais sobre as provas e com certeza vai conseguir ir melhor, vai conseguir entrar numa faculdade e com certeza vai ter um futuro bacana aí pela frente, tá certo? Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Acessem o site, vejam o livro, façam exercícios, estudem. Valeu? É isso.